Agora prestem atenção no que vai acontecer agora. Vai começar a aparecer uma coisa que até agora não apareceu. Que veja bem, na entrevista do Metrópolis e tal, quando a coisa é contada, o nome do Maurício não aparece como alguém que ajudou as pessoas. Nem ele foi à justiça. Mas agora ele aparece dando entrevista. E aí, quando ele começa a contar, vai se revelando como o golpe nasceu. E por que é um golpe? Porque quem a Dani procura? O Mauro. Quem o Mauro procura, junto com a Dani? O Maurício. Maurício, que Mauro sabia, tinha vários ressentimentos comigo por causa das brigas com os diretores. Quem assumiria o Zorra se eu saio? O Mauro. Dani sabe disso. Procura o Mauro. E procura o Maurício, que era alguém com poder na emissora, um diretor de núcleo, para ver se conseguia me tirar da frente. E essa trama ele narra toda agora, sem saber que está narrando a trama. Depois, eu recebi o telefone da Dani, um ano depois que eu já tinha saído do programa. Eu estava de férias, tocou meu telefone, era ela pedindo para falar comigo, quando ela finalmente decidiu contar. Eu já tinha saído do programa. E para mim foi um choque, né? Foi muito chocante. Depois, então, quando eu percebi que não era só ela, que eram outras pessoas, porque a princípio poderia ser uma coisa entre ele e ela e tal, mas pelo relato dela não era, né? Eu sei de assim, a Dani, por exemplo, me contou que o Márcio ligou para ela uma vez para brigar com ela porque ele tinha ligado para mim, entendeu? Então isso explica muito dessa distância nas questões de para quem que eu ligo para resolver um problema, entende? E é uma coisa que se criou ali por uma habilidade dele mesmo, ele batalhou por isso, né? E eu sempre tive essa relação com os atores com quem eu trabalhei, de muita parceria, de muita proximidade, com um caminho direto e reto, e me surpreende, quer dizer, eu sei por quê. Por que ele conseguiu? Porque ele estava no set o tempo todo com essas pessoas, além de estar na redação. E não era um autor qualquer, mas era um autor-ator, né? Viram o começo da narrativa? Como é que a Dani pega o Maurício contra mim? Dizendo que o Maurício, ela óbvio sabia, e sabia pelo Mauro, que o Maurício tinha questões comigo do passado. Ela vai no Maurício, é um cara de poder, e ainda diz pro Maurício que eu brigava com ela quando ela... Briguei com ela uma vez quando ela foi direto no Maurício resolver uma questão. Isso não existe. Eu já mostrei N mensagens para a Dani, para as pessoas e para o público, para a justiça, mostrando que eu falava para a Dani, olha, manda para a DAA, manda para mim, manda para a gente, manda para a produção. Imagina se eu vou proibir a Dani de falar com o Maurício. Isso não existe. E mais, aí... Olha o raciocínio que o Maurício faz. Como é que eu consegui blindar a Dani dele? Porque eu era um autor que também estava no set. Então, se eu era um autor-ator, eu segurava a Dani lá e a Dani não tinha acesso à direção sem mim. O Maurício só esqueceu uma coisa. Eu não era ator no Zorra. Eu só era ator no Tá No Ar. Então, como é que eu blindei a Dani do Mauro, por exemplo, se eu não estava lá? Se eu aparecia lá bem de vez em quando, para dar uma visita, e não gravava como nenhuma dessas pessoas. Então, assim, quer fazer uma teoria furada? Pelo menos a teoria tem que ter algum sentido. Dizer que eu consegui afastar a Dani porque eu estava no set que eu nunca estive, é difícil, viu? Ela queria te pedir um conselho, fazer uma denúncia, exatamente como foi essa conversa? Ela me ligou porque meu irmão era diretor-geral do programa, né? Eu era diretor artístico, desde o início, foi assim. E depois eu saí, meu irmão continuou diretor-geral do programa. E eles eram muito próximos, o Mauro estava no set o tempo todo e tal. E eu não, eu estava muito distante mesmo no começo, né? Na minha posição, eu estava menos no set do que ele. Então a relação deles se estreitou. E essa foi a primeira vez que eu trabalhei com a Dani. Eu nunca tinha trabalhado antes. Então o Mauro ficou muito próximo da Dani.
E o Mauro um dia me ligou e falou: Maurício, pô, tá acontecendo uma coisa horrível. A Dani me ligou, me contou uma história horrível e ela pediu para conversar com você. Eu acho que ela queria compartilhar comigo aquilo, né? E pedir meu apoio, né, sobre aquilo. Então ela me ligou me contando, né, não tudo, mas parcialmente, mas me contando as coisas que ela tinha passado. E eu, evidentemente, me solidarizei com ela, porque eu dei experiência suficiente para entender que o que ela estava falando não era uma mentira. Vocês ouviram essa parte, né? Aí a Dani vai até ele, não, liga para ele e conta. Mas como ele mesmo diz, não conta tudo. Não conta tudo porque ela foi encorpando essa história, né? Essa história vai aumentando de tamanho depois. Aí, no final, o que mais me espanta é o seguinte: a última frase do Maurício, que vocês acabaram de ouvir, é dizer assim, e aí, óbvio, me solidarizei, porque com a experiência que a gente tem, a gente vê que aquilo era verdade. Então, olha só. Ele não estava nem frente a frente com a Dani, ele estava por telefone. Ele não estava nem olhando nos olhos dela. Mas pelo som do telefone, ele entendeu que aquela narrativa era verdadeira. E essa narrativa, pela experiência que ele tem, derruba, faz dele um cara que, com toda a experiência que tem, ficou 6 anos enganado por um cara. 6 anos. Ele e a equipe dele, todas as pessoas enganadas, sem ver, sem saber, todo o período que ele foi meu parceiro nos projetos, ele não viu nada, com toda a experiência dele. Mas, que ele se pergunta várias vezes, como não vi, como não enxerguei, como nós diretores não enxergamos. Mas uma atriz dá uma ligada para ele e ele fala, minha experiência diz que isso é verdade. Barra pesada, hein? Você negar 6 anos por um telefonema. Assim que a gente... Disso, outras atrizes foram te procurar para pedir conselhos, contar histórias? Como é que foi esse processo depois? Sim, foi porque aí depois disso, depois que a Dani se manifestou, outras atrizes começaram a falar. E aí eu novamente fui procurado, já por um grupo, fiz uma reunião com algumas delas, num grupo pequeno ainda, de atrizes, mas onde as pessoas começaram a ter coragem de falar suas histórias, entendeu? Eu já não estava mais no programa, enfim, e o que eu pude fazer nesse sentido foi apoiá-las, né, e ajudá-las que a denúncia delas fosse para frente na Globo. Perceberam a construção do golpe? Aí agora entram as outras capitaneadas pela Verônica, que junta o grupo, vai até o Maurício e conseguem o apoio do Maurício para a coisa andar dentro da empresa. Gente, tem cheiro de golpe, cara de golpe, e é golpe. E o que mais me dói nessa história, que é o seguinte, tem um pacto entre essas pessoas, mas eu não esperava isso do Maurício, que é um pacto de ninguém falar comigo. Então, assim, ninguém quis ouvir o meu lado da história. O Maurício está ouvindo coisas gravíssimas de um cara que foi parceiro dele na emissora por 6 anos. Ele podia ter me ligado, sem dizer nome de ninguém. Falar, Márcio, estou ouvindo umas coisas. Márcio, tem pessoas me procurando. O que está acontecendo? Ou falar, Márcio, olha, me ligou fulano, dizendo... Mas não, é uma coisa assim, não ouviu o meu lado, encampou o outro lado como verdade, acreditou nas teorias e mentiras que foram lançadas sobre mim ali, inclusive em relação a ele, que eu dizia que eu omitia, que as pessoas eram convidadas por ele, que eu proibia as pessoas de ligarem para ele. Acredita nessa mentirada toda, não me procura mais. Não, minto, ele me procura. Isso é o mais cruel, tá? Porque ele me procura. Vou mostrar isso mais à frente. Mas ele encampa uma acusação contra mim, contra um cara que ele trabalhou, sobre coisas que ele nunca viu,
e levo adiante na empresa. E depois eu é que tinha uma questão de poder. Sabendo que se eu sou afastado, ou se eu saio do Zorra, quem assume é o irmão dele. Então tinha aí um conflito já de interesse muito claro. Porque o maior beneficiado de um afastamento meu ou qualquer coisa assim era o próprio irmão dele. E as pessoas sabiam disso. Por isso que as pessoas foram nele. Porque sabiam que ele teria interesse em ajudar. Entendem? Por isso que as pessoas... Por que não foram primeiro ou na Jazete, na Mônica? Não, por que é feito através do Maurício? É feito através do Maurício. Por quê? Porque interessava a esse grupo determinadas pessoas no centro de decisão do poder. Porque são pessoas que dariam o que elas queriam. E aí o Maurício entra nessa roubada aí.